Cadê o link? Cadê o... Mandei um convite de amizade pra ti, me aceita aí. Manda logo o link pra mim no chat. Bom, boa noite. Vamos iniciar a primeira live do Galo da Marambaia. É uma live nostálgica. Ela surgiu com a ideia, toda essa situação de pandemia, que assola o mundo. E a gente vive nessa nossas famílias, amigos. E aí quarentena, passamos todo esse período de quarentena, lockdown. Nostalgia do vividos por nós, vividos por vocês, torcedores, atletas, ex-dirigentes. Isso é uma coisa muito boa, muito salutar, a gente sempre recordar memoráveis. Hoje a gente vai falar aqui sobre grandes momentos. Doriedes, xerife de clube, tem aqui ao meu lado o privilégio de treinar, de jogar com ele, o qual rodou aí alguns estados, depois retornou e hoje também faz parte da direção do clube, da fundação do clube, para tirar aí essa dúvida de muitos, que tem, outros nem sequer sabem. E de antemão eu já coloco aí para vocês que nós criamos 2 álbuns, tá? Tivemos um trabalho aí de mais ou menos 20 dias digitalizando diversos documentos. Infelizmente vocês sabem que naquela década de 70, 80 a dificuldade era muito grande para a questão de fotografias. Então nem todo mundo tinha uma câmera fotográfica, a gente tinha que comprar o filme, levar para revelar, e às vezes você perdia alguns momentos porque você acabava batendo foto e acabava queimando o filme. Então, e fora que nós perdemos aí um acervo grande do clube. Vocês sabem que essas fotos antigas, a gente, mesmo guardando com certa cautela, basta uma pequena umidade e o mofo, e aí você perde essas fotos. Então nós perdemos aí 40% dos nossos arquivos do clube, infelizmente. Mas nós criamos aí 2 álbuns, tá? Nostálgico do clube. Um álbum com fotos de jogos, de momentos, de competição, de confraternização, de resenha, de títulos, e o outro álbum com recortes de jornais. Então lá você pode verificar também alguns títulos que o clube obteve durante esse período, alguns períodos bons vividos na história do clube. Então a gente fala aí o clube Independente, para quem não sabe, ele foi fundado dia 28 de novembro de 72 pelo seu patrono, o conhecido aí Detetive Bastos. Detetive Bastos sempre foi boleiro, sempre gostou da prática esportiva. E aí, devido a alguns anos jogando futebol, resolveu então fundar o seu clube, que é o Independente. Independente porque, como ele era empresário, nunca precisou de apoio de ninguém financeiro. O clube era financiado por recursos próprios, resolveu colocar o nome de Independente. Independente Atlético Clube. 1972. Filiado à Federação Paraense de Futebol e registrado em cartório de registros de empresas em 1981. A partir de 1981, faltava um ano para mim nascer, o Independente foi filiado à Federação Brasileira de Futebol. Daí em diante, iniciou então a disputa de campeonatos estaduais, não paraense profissional, mas sim de categorias de base. E aí com isso, o Detetive Bastos, na época também dirigiu vários clubes de futebol,
né, Independente, como patrono do Independente, também o Isabelense, foi presidente do Isabelense, né, o qual ele passou uma temporada lá no município de Santa Isabel, e também foi o presidente da delegação da seleção de futebol de juniores do estado do Pará, né, viajando, tendo a oportunidade de viajar para vários estados, representando o estado do Pará, né. Posteriormente, né, voltando aí à fundação do clube de 72, né, por que o Independente adota as cores verde, branco e azul? Verde porque meu pai, na verdade, o fundador do clube, ele é piauiense, paraense de coração, veio pequeno morar para o estado do Pará, né? Então o verde vem aí da questão da Amazônia, da paixão que ele tinha pela nossa região da Amazônia, né? O branco, que simboliza mais a questão da paz, né? E o azul, a questão do céu, né? Enfim. E a Cruz de Malta, devido a ele ser um apaixonado pelo clube de regatas Vasco da Gama. Passou aí alguns anos morando, residindo no Rio de Janeiro, onde foi fazer cursos de formações. Aí quando voltou para o Pará, acabou, na verdade, sendo um torcedor assíduo do Vasco da Gama. Então aí por isso que o símbolo do Independente, a logomarca, existe essa Cruz de Malta, que muitos achavam que o clube derivava aí de portugueses. Não, mas não tem nada a ver. Na verdade, é a ligação dessa que ele tinha com o Vasco da Gama. Tá? A partir de 83, né, passou todo esse tempo, né, vale a gente recordar que muitos amigos aí do meu pai, inclusive alguns diretores participam no clube, eles tiveram a oportunidade de jogar futebol pelada com ele. Então o Independente ele ficou muito forte, o Independente passou aí, eu recordando os recordes de jornais, digitalizando, que tem inclusive tá na página Nostalgia do Clube, o Independente passou em praticamente 70 partidas sem perder um jogo, né, de futebol. E isso final da década de 70 para o início da década de 80. Né? Então ele fazia, na verdade, apresentações pelo estado do Pará. Então foram diversos jogos em praticamente todo o estado do Pará de apresentação. Né? E daí, somente em 87, o Independente conseguiu realmente disputar o Campeonato Paraense de Futebol. Né? Um fato curioso, né, que é sempre bom a gente lembrar, é que em 87 disputou Independente, o profissional, e também o Yamada. Né? É esse Yamada mesmo, das lojas Yamada. Na época a Yamada era muito forte no futebol feminino e começou a disputar também o masculino. E acabou que entrou junto com o Independente em 87. Mas logo o Yamada acabou, na verdade, parando a área esportiva dele, e o Independente continuou. Né? Então, basicamente, a gente entra nessa fase histórica do clube, né? No início aqui da década de 70, 80 e início aqui da década de 90. O Independente iniciou a disputa do Paraense Feminino em 83, sagrou-se campeão em 87, em cima já do Paysandu. Né? O futebol feminino aqui do Pará era muito grande, e o feminino do Independente acabou se tornando, na verdade, uma referência não só no nosso estado, né? Uma referência nacional, disputando aí Taça Brasil de futebol de salão, de futsal, né? Campeonato brasileiro, né? Sagrando-se inclusive campeão brasileiro em 90 em Águas de Lindóia, né? Uma partida aí memorável contra o poderoso Vasco da Gama. Né? Tivemos aí títulos também de 89 de futsal feminino. O Independente também foi campeão do torneio início, né? Na época, hoje já não tem mais, mas antes era organizado pela CLEP. Né? Então, todo início de campeonato paraense profissional, primeiramente tinha o torneio início, né? Que eu achava muito legal, muito bacana, mas infelizmente, por alguns motivos que a gente também não sabe, né? O torneio início não existe mais. Então, em 88, o Independente foi campeão paraense do torneio início, né, ganhando aí, tirando o título do Paysandu, né? E aí, depois eu vou retornar, isso eu estou fazendo só um início aqui de histórico Independente, parar um pouquinho aqui no início da década de 90, né, o qual também, às vezes meus amigos até brincam comigo, né? Júnior nunca jogou bola, jogamos até o juvenil, que antes não existia sub, como é hoje, sub-13, que não existe mais também. Então hoje o que é? Sub-15, sub-17, sub-20,
futebol feminino e o profissional. Antes o que era? Dente de leite, mirim, infantil, infanto-juvenil, depois vinha os juniores, né? E aí feminino e profissional. Então só fizeram, na verdade, adaptar e mudar, alterar esses nomes. Mas antes de eu passar aqui como o Éder coloca, né? A enciclopédia do Independente, passar para o Dori Edson, mais conhecido como Xerife, eu vou enfatizar aqui também o início da década de 90, quando nós tínhamos aí, né, 12 anos, né, por aí, né, que nós fomos campeão paraense mirim, campeão paraense mirim em 91 e em sequência campeão paraense mirim em 92 dos Jogos Abertos do município de Belém, que era conhecido segundo Jan, né? Então nós sagramos aí campeão paraense mirim em 91 e campeão do segundo Jan em 92. Aí tivemos oportunidade também em 93, foi o primeiro clube que disputou a Copa Rio, né, juniores. E um fato curioso que inclusive o Helder Barbalho Filho participava como atleta desta equipe e esteve presente inclusive no Rio de Janeiro. Então eu queria passar a fala agora para o Dori Edson, Xerife, falar um pouquinho também, porque eu estou falando para vocês uma situação, mas que nessa época eu era mascote do clube. Eu comecei a jogar, né, 88, 89, mas de 88 para baixo eu era mascote do clube. Mas o Xerife não, o Xerife já está aí, né, desde o início da década de 80, então ele pode falar também algumas coisas para vocês. Bem, seria uma coincidência, mas olhando bem aí, Independente tem quase a minha idade, um ano mais velho, né? E eu cheguei aqui aos 14 anos, né? E sobre essa parte dessa Copa no Rio de Janeiro, foi o Jader Filho que foi, o Helder ficou. Mas eu tive a oportunidade de treinar os dois na Granja Icuí, naquela época. Tinha um campo de futebol lá. E eu tive essa oportunidade de estar lá com os dois. E o Jader Filho é quem foi. E na época era muito empolgante chegar lá em Macaé e a torcida pediu: eu quero ver o filho do governador entrar em campo. Ele nunca entrava. E numa partida contra o Botafogo ele entrou em campo. Entendeu? Só para salientar, só para corrigir, que foi o Jader Filho que foi. O ônibus na época foi cedido pelo pai deles, né? Na época era governador do estado, e ele cedeu esse transporte para a gente, porque não é de hoje a dificuldade, vem de muito longe. Se hoje é difícil, já passamos momentos mais difíceis ainda. Tá? Sobre o futebol mirim, é gozado, foi uma, assim, de repente, o então treinador do profissional, Nivaldo Santos, que hoje é presidente do Estrela, ele bateu no meu ombro e disse assim: Xerife, tu vai assumir o futebol mirim. Eu disse: mas como? Eu nunca trabalhei, eu só sabia limpar chuteira de jogador na época. E aí eu fui para lá e graças a Deus deu certo, né? Formamos uma grande equipe naquela época, na década de 90. E tivemos o êxito de conquistar os 2 títulos e uma forte participação na Taça Yamada na época, que era disputada só pelas melhores equipes, que seriam escolhidas a dedos. Eram 6. E naquela época o Independente liderou até quase a final, né? Mas infelizmente não deu certo. E falar um pouquinho sobre o feminino, né? Nas participações no feminino, todos os títulos do feminino, praticamente todos comigo. Eu estou dizendo para vocês, eu tenho a idade do Independente e já estou aqui há 35 anos. Né? Eu tive a oportunidade de ser vice-campeão da Taça Brasil, de futebol feminino, em Mairinque, e lá em Lindóia, ser campeão brasileiro. E hoje continuo aqui representando o Galo da Marambaia. Agora, passar um pouco pro Éder aí. Então essa foi a participação do Dori Edson, né? Lembrando aí alguns momentos. Né? Quem vai agora falar um pouquinho, né, da sua passagem, algumas experiências, é o nosso amigo Éder. Bem, gente, boa noite. Boa noite os amigos aí que estão nos
nos assistindo e curtindo a nossa live aí do Galo da Marambaia. Eu sou o Éder Souza, feliz por estar aqui nesse novo projeto e o convite, ter aceitado o convite do Júnior Basto em fazer parte desse projeto novo, né? Desafiador, mas que a gente vai procurar agarrar e com unhas e dentes, entendeu? Trabalhar firme e forte para que a gente possa revelar grande talento, não só da Marambaia, assim como a cidade de Belém do Pará, entendeu? Bem, gente, eu comecei aos 6 anos de idade na escolinha do Paysandu, depois cheguei ao Independente em 1991, saí do Independente, fui para a base do Clube do Remo, depois base do Paysandu e tive a felicidade de chegar ao São Paulo, tricolor do Morumbi, levado pelo professor Adalto Bernardes, do Sub-15 do São Paulo, onde eu tive a felicidade de jogar com grandes jogadores, como Kaká, Kleber Gladiador, Juan, e depois retornando a Belém para a base do Paysandu novamente, e depois foi uma passagem pelo Carajás. Do Carajás, tive uma saída assim, novamente para o interior de São Paulo, para a Ponte Preta de Campinas, onde depois eu retornei ao rádio de Mococa, onde a Ponte Preta tinha uma parceria com o rádio de Mococa, uma grande cidade do interior paulista, entendeu? Fui emprestado aos 19 anos de idade, onde disputamos o Campeonato Paulista, a Série B2, que significa a 4ª divisão paulista. Depois retornei à Ponte Preta, e da Ponte Preta fui emprestado para o União São João de Araras, e do União São João de Araras retornei à cidade de Belém, onde eu joguei no Bragantino de Bragança, aqui do estado do Pará, onde eu encerrei a carreira aos 23 anos, entendeu? E tive uma passagem boa no Independente nos anos de 91, onde a gente foi campeão paraense e campeão do JAN, como o Júnior já frisou aqui, da cidade de Belém, entendeu? Uma conquista que hoje eu carrego com muito carinho, né? Uma passagem aqui histórica no qual eu deixei meu nome. E eu acho que todos que passaram aqui no Independente aqui sintam-se abraçados, porque esse grande clube que o bairro da Marambaia criado pelo seu Basto, entendeu? Que abrangia Catalina, Bengui, Tapanã, Marambaia, Atalaia. Eu acho que 70%, 80% do bairro da Marambaia, acho que jogou no Independente, entendeu? Então eu lembro com muito carinho que quando eu ia treinar, muito pequeno, muito jovem ainda, mirim, e quando a gente ia pro Gigantão, entendeu? E nós ia caminhando, a gente não tinha dinheiro da passagem de ônibus, mas a gente ia com muita garra, muita luta para treinar no sol escaldante. O nosso treinador aqui que está comigo, o Xerife, o Júnior, com quem eu joguei também, entendeu? Então tinha o seu Basto também, que dava esse ensinamento, que hoje eu carrego comigo o ensinamento da base que o seu Basto me passou. A educação, disciplina principalmente, entendeu? Foi muito importante isso na minha vida, até hoje, entendeu? Eu que trabalhei com grandes treinadores, entendeu? E eu nunca esqueci do seu Basto, que foi um dos primeiros, entendeu? E foi um cara que passava a educação pra gente, não tolerava palavrão dentro de campo, entendeu? Isso foi uma coisa que eu carrego na minha vida até hoje, que deu da minha educação, porque depois que eu cheguei na Marambaia em 91, eu fui convidado, eu fui levado com meus amigos, convite do meu amigo Buiú, do meu amigo Gisel, entendeu? Que me levou para o Independente. E chegando lá, a minha mãe e meu pai trabalhavam, né? E a gente não podia ficar só em casa, então a gente ocupava o nosso tempo no Independente, entendeu? Nosso tempo ocioso, entendeu? Sabe que mente vazia, né? É a oficina do inimigo. Então isso foi importante para mim, entendeu? No meu ensinamento, eu não ter partido pro lado errado, entendeu? Para a criminalidade. Que hoje em dia, se o jovem hoje falta mais ocupação. Então o seu Basto, ele é um cara inteligente, sempre foi um cara inteligente, entendeu? Naquela época, ele abrangia a gente, não tinha muito projeto, entendeu? Então ele agregava todos os jovens, entendeu? Pessoal de 11, 12, 13, até 19 anos, entendeu? Então ele ocupava a nossa mente, entendeu? Então isso serviu para mim quando eu saí pela primeira vez aos 14 anos de idade,
entendeu? E hoje, graças a Deus, retornando a Belém, ao convite do Júnior Bastos, de fazer parte desse projeto do Independente. Lógico, muito novo ainda, mas eu procuro estudar, procuro me dedicar, porque sabe que o futebol fica se modernizando, entendeu? Lógico que eu não sou o dono da verdade, estou aprendendo ainda, entendeu? Mas eu espero um dia chegar lá, entendeu? Com minha dedicação, como sempre fui um cara dedicado, entendeu? E poder formar, não um atleta de futebol, mas sim um grande cidadão, entendeu? Se for um Neymar, se for um Gabigol, ótimo, excelente, mas formando um grande cidadão, que um dia eu possa estar treinando no sol quente, mas se ele não foi um craque, mas que ele possa chegar comigo um dia lá, tiver no sol que eu te batesse, Ed, muito obrigado pela educação que você me deu. Isso para mim já vai ser importante. Eu vou estar formando um cidadão, entendeu? Então é isso, gente. Eu fico muito feliz, hoje eu faço parte da comissão técnica, da diretoria também do clube. Tomou conta do Sub-15, junto com o Xerife, e o Sub-17. O Sub-20, eu sou auxiliar técnico do professor Lico, um grande profissional também, o Toniel Lico, entendeu? Do Sub-20. E é isso aí. Nós estamos aí para fazer o Independente cada vez mais forte e levar cada vez mais esse nome, o Galo da Marambaia. Isso aí, obrigado, Éder. Bom, gente, mandar um abraço aqui para alguns amigos que estão presentes, né, torcedores, fãs do clube. Nosso amigo Luiz Antônio Silva, o Rodrigo Oliveira, que é nosso diretor também do clube, Jefferson Guedes, né, o Bruno Gonçalves, lá do bairro do Mangueirão, nosso amigo Diogo Cadete, da quadrilha Junina Balão de Ouro, deixa eu ver quem mais aqui, o Everton Carvalho, que está acompanhando aqui a nossa live, mandando um abraço para o xerife, né, o Genesi Pereira, eu sou o Galo da Marambaia, obrigado, Genesi. Jonas Cardoso. Nosso amigo Jonas Cardoso, né, deixa eu ver quem mais aqui, que tem Nelsinho. muita gente mandando comentários aqui na nossa live, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Fábio Palmeira, Fábio, um abraço aí, Fábio Palmeira. Fábio Palmeira que nos ajuda também nos projetos, né? Iraci Carvalho, Iraci, um forte abraço para Iraci, lá de São Luís, né? do Maranhão, nosso atleta aí que jogou no Independente, foi campeão aí paraense na final da década de 80, e depois ela foi embora, o Vila Dimas de Brasília, e rodou várias equipes grandes do estado, do nosso país. Então um abraço para Iraci, que está acompanhando a nossa live. Deixa eu ver quem mais aqui. O Gleison Ginelli, né? O Éder já... Sidney Prazeres, um abraço também aí, que está curtindo a nossa live. Nelsinho Rodrigues, lá no Paraná, em Mediadeira. Nelsinho? Lá no Paraná. Beleza, vai falando aí que tá. Tô puxando aqui. Josivaldo, Grande Rocha, prestigiando a nossa live. Um abraço aí, Rocha. Josivaldo, né, nosso amigo do trabalhista. A minha mãe, Dona Edilma, um abraço para você. Dona Rai também. A Dalva, nossa atleta campeã da Copa Norte Nordeste, campeã paraense na dos anos aí de 2000 a 2008, né, Dalva? Um abraço aí para Vigia, município de Vigia, que você é daí. Jean Marcel, grande lateral direito, o cara batia fácil na bola. Atleta Mirim, né? Atleta Mirim, campeão comigo aí, a gente se abraçado aí, entendeu? Valeu, Marcel. Um abraço aí. Marcelo Pacheco, meu amigo que pedala comigo. Da Marambike. Grande abraço aí, Marcelo. Tem mais aqui. O Ari Greco. Um abraço para o Ari Greco. Tem mais. Lindóia Silva. Gabriel Dias. Então é isso, gente. Voltando aqui a história do clube, né? O Éder falou um pouquinho aí da passagem dele, da rodagem dele, que rodou bastante aí por algumas equipes sudeste do país, depois retornou para Belém, teve uma carreira vitoriosa, né? Foi uma carreira rápida, né? Porém muito vitoriosa. Né? E também aí adquiriu muita experiência. O Independente aí ficou sendo dirigido, caiu em 1994, voltando para o profissional, e aí nós ficamos disputando a famosa Simudinha. Até 2008, quem estava tomando conta, quem dirigia as equipes profissional do clube, era o nosso fundador, Fernando Carioca, professor Fernando Carioca, que a gente não pode esquecer jamais, né? E também o nosso amigo Nivaldo, que é presidente do Estrela. Então, até 2008, o profissional aí, inclusive quem tomou conta,
foi o Nivaldo. Né? 2009, o Independente disputou o campeonato, né? Já com o Delay, né, de Tucuruí, tomando conta da equipe profissional. E aí a gente acabou sagrando-se campeão da segunda divisão, 2009. Né? 2010, o Independente passou por uma reformulação administrativa, né? E aí o Independente passou para Tucuruí e foi fundado o Independente Clube do Pará para que desse continuidade ao projeto do clube. Em 2011, o Independente, o nosso antigo Independente, sagrou-se campeão paraense em cima do Paysandu. Voltando, né, ao clube, após 2011, né, o nosso patrono, infelizmente, passou por alguns problemas de saúde. Em 2016, infelizmente, ele veio a falecer. O Independente Clube do Pará foi fundado em 2011, né, como foi ressaltado já anteriormente, e nós demos reinício às atividades no final do ano de 2017. Em 2017 nós começamos os treinamentos, 2018 disputamos a categoria Sub-15, né, e 2019 nós já disputamos Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Agora para o ano de 2020, né, a gente estava aí com pensamentos de ver a possibilidade através de parcerias, a gente não faz nada só, ao contrário do que muitos pensam que clube de futebol, quem se envolve com clube de futebol é para ganhar dinheiro, né, é para ficar rico, né, e tudo mais. Eu digo que as coisas não são assim fáceis, porque na teoria tudo é fácil, né, mas quando você pega uma equipe, um clube, e você vai para a prática, então as dificuldades são muitas, né, faltam a questão de patrocínios, às vezes até mesmo de profissionais qualificados e outras situações. Né. O Independente foi fundado dia 15 de 6 de 2011, o Clube do Pará, voltando agora para essa fase nova que nós passamos como atleta, passamos como mascote, passamos como técnico e hoje nós somos diretores dessa nova equipe, dessa reformulação do Independente Clube do Pará. O que o Éder colocou é muito importante, o Doriedes também, porque muitas pessoas não enxergam o futebol como inclusão e inserção social. Então só para a gente que está na beira do campo diariamente, que está com aquela garotada de 13, de 15, de 17, até mesmo de 20 anos, que está naquela adolescência, pré-adolescência, enfim. Então o esporte ele ajuda muito. Foi como foi colocado anteriormente. Se você não se tornar um grande atleta profissional, automaticamente você vai se tornar um grande cidadão. O esporte ele te tira das drogas, ele te tira da marginalidade, ele te traz benefícios até na tua melhora escolar. Fora a questão de saúde, pela qualidade de vida que você tem, automaticamente pela prática de atividades físicas. Então são dezenas de benefícios, de vantagens que o futebol, que o esporte traz para você. Né? Algumas curiosidades aqui que eu queria colocar, né? O xerife aqui, o Éder, vocês que estão nos assistindo, né? Os treinamentos do Independente, naquela época que nós treinávamos, e Éder e o Doriedes, que era nosso técnico do Mirim, né, que nós ficamos aí até o juvenil, né? Os treinos ocorriam no Gigantão. Na época, era um campo que tinha ali atrás do Mangueirão. Né? O Mangueirão, na verdade, não existia nenhum tipo de residencial ali por trás, né? Nem nas laterais. Então ali era só aquela mata da Marinha, conhecida, o Mangueirão e a estrada de Pissarra, que era a Transmangueirão, correto? Transmangueirão. Então passando o canal, né, se tinha lá o Gigantão. Né? Então lá que era o treinamento independente. O canal era a nossa água mineral naquele tempo. Né? Correto, a gente às vezes ia caminhando, dentro daquele Gurgel, quem aí nunca jogou no Independente e que foi para jogo, que foi para treinamento no Gurgel, que famoso Gurgel. Puc-Puc. Inclusive, quem nunca tomou banho naquelas bicas, né, que tinha ali pelas laterais do Mangueirão, né, que era uma coisa tão bacana, às vezes a gente ia andando, voltava andando, brincando. Quem nunca pegou um corre dos marinheiros, né? Verdade. Então foram momentos bons que... Eu, inclusive, já limpei banheiro lá, já limpei banheiro lá, mas se fosse para fazer de novo, eu faria novamente. Então foram momentos bons, né, que parece que foram há 50 anos atrás, mas foi bem aqui 15, 20 anos atrás. Né? Uma outra curiosidade aqui é o Alcino Negão, né, xerife? Negão Motora. Em 89 o Negão veio para Belém para disputar o Paraense Independente para encerrar a carreira aqui. Acabou que nem encerrou a carreira, acabou na verdade depois do Paraense jogando por algumas equipes ainda. Né? Outra situação, né, isso tudo que eu estou falando, gente, foi um breve levantamento que eu fiz, né, que são muitos documentos, então não tem como a gente verificar
toda a documentação em 15, 20 dias apenas, até porque nós tivemos que digitalizar muita coisa. Tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, tudo isso está na nossa página, tá? Tudo vocês podem verificar nos recordes de jornais, né, que está lá, Galo Nostalgia Jornais e Galo Nostálgico Fotos, né? Tudo tem registrado lá, então vocês podem tirar a curiosidade, muitos aí vão, tenho certeza que vão se encontrar, está sendo um momento muito legal, as pessoas entram em contato com a gente, inclusive alguns atletas aí gravaram, atletas de eleitores gravaram alguns vídeos, né, lembrando de grandes momentos que passaram pelo clube, com títulos, de que forma que o clube influenciou diretamente ou indiretamente na sua vida profissional, familiar. Então tem muitos vídeos na nossa página que você pode estar entrando lá no Face, no Instagram, né, e no YouTube, aí você pode estar assistindo, né. E o Alcino Negão passou pelo Independente, um grande ídolo do Clube do Remo, né, passou pelo Independente, jogou o Paraense pelo Independente, foi uma honra muito grande, né, na época eu tive a oportunidade de bater algumas fotos que eu tenho guardadas lá em casa, né, com muito orgulho. Infelizmente, que Deus o tenha, né, já não está aqui neste plano. Júnior, voltando ao Gigantão, né? Hoje é uma burocracia imensa, né? E naquele tempo a gente jogava naquela areia quente. E o jogador que não tinha, ele tinha que levar a sua chuteira e era repregada na hora lá, com areste, né? Era, furou o pé. Já tenho certeza. E hoje não, a gente tem que fornecer, além de todo o material, aquela estrutura básica, né? De ter aquele bebedouro, aquelas coisas. Tudo bem que tem que ter, mas hoje é muito rígido, né? E nós estamos aqui, né? Vocês estão aqui comigo, passaram por tudo isso, né? Bebendo, então, quem nunca bebeu água da bomba lá do Gigantão, né? E hoje eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. O Ministério Público dá em cima pra gente estar, tudo legal. Isso aí, nós estamos vivos até hoje, né? Passamos hoje em dia, se não tiver uma água mineral, o cara não quer jogar, não quer mais chutar uma bola, entendeu? Nós passamos por tudo aquilo e hoje estamos aqui. Verdade. Entendeu? E salientar para vocês que estão assistindo a gente que o Independente hoje ele dá, além do material básico, ele tem aquela sua laranjinha, tem a bananinha para o atleta, né? Tem a estrutura, né? Cada atleta tem seu material. Na verdade quem está na atualidade sabe disso, né? Foi bom o xerife ter tocado nesse assunto, né? Que tudo evolui, né? Tudo melhora, tudo vem evoluindo. Então naquela época o esporte, né, ele evoluiu muito. Por exemplo, quando eles treinaram o Gigantão, como foi colocado, lá tinha uma casa, né, que era uma casa de apoio, né, que inclusive hoje ele permanece, na verdade, morando lá. Né, então aquela casa ali tinha um poço artesiano, né, era uma casa coberta de lona, e lá nessa casa ficavam alguns materiais nossos, né, como bolas, como chuteiras, como aquele famoso quichute, né, e outros materiais também de treino nosso. Né. Então a gente tomava água de poço, né, com aquele baldezinho, aquele ferrugem na beira, né, não na bomba, era só quando acabava o treino, porque a gente só podia tomar água quando acabava o treino. Só quando a gente estava cansado, a gente corria para as casas laterais, né, Lelê? Sem ninguém ver e ia para lá tomar água, na verdade. Bombava e o outro... Então o que acontece? Com o passar dos anos, com a evolução, né, com a questão do Ministério Público, né, Justiça, enfim, as coisas melhoraram muito. Só que assim, foi bom ter tocado nesse assunto do Ministério Público, porque eu coloquei aqui algumas situações de vantagem e benefício que o esporte traz para a juventude, para a criança. Né? E, por exemplo, do ano passado para cá, a gente tem participado de algumas reuniões do Ministério Público, né? Tanto do trabalho quanto juizado da infância e do adolescente. Por quê? Porque eles entendem que se o atleta, né, independente se ele é de menor ou não, ele tem vínculo com o clube, né, eles passam uma série de obrigações do clube a cumprir para que realmente o clube possa realizar treinamentos e que aquele atleta possa disputar o Paraense por ele. Por exemplo, Independente. Independente, do sub-15 ao sub-17, né, esses 2 anos nós participamos, nós não cobramos taxa de inscrição, né, para o atleta, nós não cobramos mensalidade, não se paga mensalidade, taxa de inscrição, nem para a Federação Paraense e nem para a Confederação Brasileira de Futebol. Nós realizamos os exames, a eletrocardiograma, a consulta médica, né, e isso tudo, na verdade, é colocado pelo clube, é responsabilidade nossa. Né. As taxas de jogos, nós também, na verdade, tudo sai do bolso do clube, da diretoria. Né.
Então não existe uma carga em cima dos pais dos atletas. É claro que às vezes, por alguma dificuldade, se faz uma rifa, alguma coisa para se arrecadar, né, um valor até simbólico, R$100, R$200 para ajudar com alguma coisa. Mas o bruto, o grosso mesmo, é o clube que, na verdade, consegue sanar esses encargos. Só que aí, esse ano, né, fomos notificados, na verdade, ano passado, né, entregamos vários documentos que o Ministério Público nos exigiu, né, e aí a gente está vendo o que vai acontecer no ano agora de 2021, porque 2020 a gente não sabia nem se nós teríamos condições de disputar o Campeonato Paraense, porque nós não temos condições, além de a gente pagar taxa de arbitragem, né, ajuda de custo para a comissão técnica, material, despesa de material esportivo para treino e para jogo, né, ainda tem que ter um médico para dia de treino, né, médico no dia de treino, equipamento médico e medicamentos também no dia de treino, e médico em ambulância em dia de jogo. Então, infelizmente, nós não temos esse patrocínio que dê para a gente sanar essas despesas. Eu não estou falando isso pelo Independente, eu falo isso por vários colegas também, que a gente tem reunido diversas vezes, inclusive com a possibilidade de se criar uma associação dos clubes de futebol do Pará, que é justamente para a gente tentar lutar, né, e buscar recursos, né, para que possa financiar essas despesas e também sensibilizar o Ministério Público. Então, esse foi um assunto que foi tocado, né, que eu precisava falar também da questão do Ministério Público. Tá? Vamos voltar agora para cá, para um momento nostálgico, e continuar aqui algumas curiosidades, né, do clube. Falamos do treino do Gigantão, já falamos do Negão, do Alcino, né, e vamos falar agora da morte do Fumaça. Fumaça foi um atleta muito conhecido aqui em Belém, no mundo da boleiragem, teve a oportunidade de jogar no Independente, já estava negociado com o clube do Remo, irmão dele, se eu não me engano, era Juari, Juari e Joaci, que eram atletas do Remo, né, e ele já estava, na verdade, negociado com o clube do Remo, estava disputando o Paraense pelo Independente. Infelizmente, no dia do aniversário dele, né, ele, numa confusão com a polícia, correndo atrás de marginais, ele mora residindo na Quintino, acabou pegando um tiro na cabeça. Né, parece que ele estava em cima da casa dele, né, no andar de cima. Foi isso, Xerife? Foi. E aí o policial foi dar um tiro para cima e acabou, pegou no queixo, destampou. por falta de sorte dele, no dia do aniversário dele, pegando um tiro na cabeça dele. Né, inclusive o jogo era no domingo contra o Isabelense, né, lá em Santa Isabel, e na época foi pedido para a Federação Paraense de Futebol para que essa partida fosse transferida por uma outra data, né, haja vista que os atletas não tinham condições psicológicas de jogar. Mas aí a federação, né, e o clube na época não aceitaram, e aí os jogadores tiveram que ir jogar, né, em Isabelense, e após o término da partida, eles foram todos para o cemitério, todos uniformizados, inclusive, né, infelizmente velar o corpo e enterrar, né, o atleta aí, o Fumaça, que foi uma grande promessa do futebol paraense. E ele era engraçado, gente. Ele chegava no campo tudo bem arrumadinho, todo bem equipado, produzido, tênis da última moda. Aí ele dizia, boleiro, né? Olha a capa aqui. Aí o outro vinha, aí ele dizia, é tudo do Juari. O Juari jogava no Remo, ele no Independente. Pegava o material do Juari. Pegava toda a roupa do Juari para dia de jogo. Morreu, tinha 24 anos. Né? A estreia do profissional, já falei lá atrás, né, foi em 1987, né, juntamente com a equipe do Yamada. Eu falo do Yamada porque na verdade foram duas equipes, então é interessante, porque muita gente nem sabe que o Yamada teve time de futebol feminino e muito menos, na verdade, de futebol profissional. Né? Muita gente acha que a Yamada foi só uma loja mesmo, né, enfim. Disputamos aí a Taça Rio, né, em janeiro de 93, que o Xerife já falou aqui, que eu me equivoquei, na verdade, foi o Jadezinho que a gente chama, né, Xerife? O Jadezinho. Jadezinho, né, que é o diretor, inclusive, das organizações. Dos primos dele. Correto. E aí, depois dessa taça, né, vamos ver aqui. Queria também mandar aí um abraço para o nosso amigo Neto, né, diretor aí das categorias de base do Clube do Remo, já teve a oportunidade de ser técnico da equipe profissional. Grande Netão, né? Grande Neto. Dirigiu a equipe Sub-13, quando Sub-13 era China, em 2008. E foi vice-campeão do Campeonato Paraense Sub-13, tomou contra o Independente. Um abraço para o nosso amigo Neto. Joguei com ele na categoria de base do Remo, 92. Uma outra, 92, né? 92. Uma outra curiosidade também, gente. Tivemos duas atletas com passagem pelo clube que tiveram a felicidade de jogar na seleção brasileira. Né? A primeira foi a Cebola, né? A gente passou pelo Independente aí
na década de 80, quando a Independente começou os seus títulos na década de 80, né? E aí ela rodou por vários times grandes do futebol feminino e disputou diversos campeonatos, né, defendendo o Brasil, pela seleção brasileira. Naquela época, Júnior, a Cebola, ela foi com a gente para disputar o torneio Pará-Goiás. E eu contei uma história um dia desses, que ela fugiu, um atleta pré-cheque. Houve um acidente de carro. Explique Na volta, primeiro, o pré-cheque é o apelido da atleta. O apelido que né? as outras colocaram Isso. nela. Entendeu? Aí houve um acidente de carro e no retorno a pré-checa veio sem o dente e a Cebola com o joelho batido. Desse torneio nós fomos até Brasília e chegando em Brasília, o Vila Dimas de Brasília se interessou pela Cebola. E foi a primeira negociação do futebol feminino do Pará, né? Porque a negociação, não sei de que forma eles fizeram, mas eu sei que deu um bom retorno para a gente também não ficar preso lá em Brasília, Sim. ter que voltar para casa. E do Vila Dimas já negociada com o Corinthians, do Corinthians, Vasco da Gama e Seleção Brasileira. É o que eu me lembro bem da Cebola. Certo. E eu lembro muito bem que a gente treinava também com o time feminino, né? Tipo, vocês botavam a gente para treinar com o feminino e elas, se colocassem ela com os adultos, acho que elas davam porrada, porque jogavam muito, as meninas eram muito boas de bola mesmo, jogavam um bolão. E eu me lembro muito bem nessa época quando a gente jogava contra ela, treinava contra ela, o seu Baixo botava. E o seu Baixo falava pra gente não chegar duro nela, mas acho que já chegava duro na gente, entendeu? A gente então Pegava fogo, né? batizar aí que o time feminino independente dava porrada aqui se metesse pela frente, entendeu? Então, voltando. Fora a Cebola, né, que foi aí na década de 80, né, quase chegando aí nos anos 90, passou também pela Independente a Formiga, né, que hoje ainda permanece na seleção brasileira, uma referência aí, não digo nem nacional, é mundial. Né? É uma jogadora que já está considerado master, mas vocês veem aí o desempenho dela, né, com uma atleta ainda de ponta. Renovou com o Paris Saint-Germain novamente. Isso, renovou. Renovou? Renovou com o Paris Saint-Germain. Eu fiquei muito feliz. Semana passada eu tive contato com um amigo meu no Rio de Janeiro e ele disse que a Formiga visitou lá a área onde eles moram. E a filha dele joga futebol. Então ela mostrou uma foto minha com a Formiga e eu fiquei muito feliz dela me lembrar um pouco de mim, comentar sobre mim para ele. Tá? É o Fabrício que mora no Rio. Manda um alô pro Fabrício aí, né? É. E então a Formiga teve a passagem por aqui, né? Eu acho que em 2003 nós temos registro aí, em 2003 ela foi campeã pelo Independente, tanto do campeonato paraense, né, de futebol feminino, né, como também de futsal em 2003 contra o SMAC. Né? Então foi essa passagem vitoriosa da Formiga aqui pelo Independente. Era uma guerra, né? Era o SMAC Independente. Né? Na época foi até... eles não alcançaram o Independente, não? Creio que não. Né? Na verdade, eu acho que foi uma situação inusitada. Né? O papai era muito amigo do Amintas, finado Amintas, e aí como o Independente estava muito tempo sem disputar o salão, né? Que o Independente também tem alguns títulos no salão, daqui a pouco eu vou falar, ele estava afastado do futsal. Então na época o Amintas encontrou meu pai, não recordo onde foi, e aí numa conversa, no diálogo dos dois, o Amintas brigou com o meu pai. Ele falou: olha, Baixo, não adianta tu querer colocar teu time no salão que tu vai pegar porrada, então fica lá no campo que tu ganha tudo, mas não vem pro salão que o salão é comigo. E aí meu pai, na brincadeira com ele, levou aquilo a sério, né? E falou: então bora ver se teu time realmente ganha tudo. Aí meu pai foi, puxou o Independente de campo, mesmo as atletas na verdade, né? Começou a treinar o salão, inscreveu no campeonato e foi campeão em cima do SMAC. Então foi essa situação foi um momento inusitado, mas que nos trouxe felicidade. Hoje também quem está aniversariando, para não esquecer, é o nosso amigo Mancuso, né, que é um grande desportista, cobre aí algum... No mundo peladeiro, né? Isso, mundo peladeiro, através de alguns programas que ele tem, né, faz entrevista com atletas, né, enfim, é um desportista aniversariando hoje aí, felicidade para você, muitos anos de vida, né, graças a Deus que você se recuperou, né, dessa doença aí que tá, não gosto nem de falar o nome dela, né, enfim. Então um abraço para você, meu amigo. E
falar, não gosto nem de falar, Éder, né, xerife? Nome de alguns atletas que às vezes a gente acaba esquecendo e a pessoa fica meio milindrado, né? Que a gente ia colocar aqui alguns nomes de atletas que passaram na década de 80, que independente nem disputava profissional, e alguns atletas aí que inclusive saíram, despontaram, foram para Remo, foram para Sport de Recife, né, e etc. A gente pode comentar sobre dois aí, porque já tem muito nome na praça, né? Que é o caso do Amauri e o Carlinhos de Maracanã, que naquela época foi campeão do torneio início e levou o Independente bem adiante no campeonato. Correto. Era muito difícil chegar com o Remo e Paysandu, entendeu? A Amauri passou pelo Independente, né, inclusive chegou até estar jogando e ser técnico do clube, onde o finado Barra, pai dele, né, assumiu o Independente num momento complicado que ele passava ali também, numa transição de diretoria, de algumas brigas, de umas brigas internas que existiram, né, então o Amauri conseguiu, na verdade, dentro dessa situação conturbada dentro do clube, ajudar, dirigir e terminar o campeonato. Então é uma gratidão também que meu pai tinha por ele, que nós temos, inclusive ele é meu padrinho. Correto. Né? Voltando, né? Falar um pouquinho aqui dos títulos do clube também. Voltar aqui um pouquinho para a gente não esquecer. Já está terminando aqui a nossa live, viu, pessoal? Só falar aqui para finalizar. Eu vou citar aqui para vocês. Copa Meio Norte, que era o torneio Pará-Maranhão. E isso tudo que eu vou falar agora é feminino, tá? Independente foi campeão em 87, 88 e 89, ou seja, tricampeão da Copa Meio Norte, tá? Campeão paraense de futsal feminino, 1989, tá? E depois vem aqui 92, 93, 94 e 2003. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 campeonatos de futsal feminino. Grandes adversários, né? Primar, Espada, né? Com certeza. Ali era a força do futebol. Campeão da Copa Ganha Pouco em 89, né? Campeão brasileiro de futebol feminino em 90, em Águas de Lindóia. Aí vem campeão paraense de futebol feminino, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e o último, xerife, 2008, né, que nós fomos disputar o Campeonato Brasileiro, né, que foi um fiasco por um pequeno detalhe, né? Fomos para o Macapá, vencemos a partida lá, e aqui em Mangueirão, quase 3 mil pessoas no Mangueirão, acabamos perdendo o jogo, por um deslize de algumas atletas, né? Torneio Norte-Nordeste, 99, 2000, 2001, e a Copa Norte, 2002, 2003 e 2004. Então esses foram alguns títulos, né, do campeão do feminino do clube, tá? E aí do masculino, né, nós temos aí o Campeonato Paraense do Torneio Início de Futebol Profissional de 88, campeão do Torneio Paulo Titã de Futebol Profissional em 88, né? Foi sequência, uma semana foi o Torneio Início e na outra semana houve o torneio do Paulo Titã, na época era prefeito de Castanhal, né? Campeonato Paraense de Futebol Mirim em 91, Campeonato de Futebol Mirim, ou seja, de Belém, que é o segundo JAN, que a gente chama, em 92, e o campeão paraense de futebol profissional, segunda divisão, em 2009, que foi justamente na transição do Independente para Tucuruí, mas que o Independente ainda permanecia conosco, né? Então, isso aqui, hoje foi a primeira live que nós fizemos, né, para vocês, para falar um pouco aí desse momento nostálgico, né, para sair um pouco dessa questão de pandemia, que a gente assiste, tudo quanto é jornal que a gente coloca, só falando de pandemia, de coronavírus, a gente fica realmente, né, sem saber o que pensar, né? O cara psicologicamente fica abalado, não sai de casa, e quando sai, enfim, acaba adoecendo psicologicamente. Então, visando tirar um pouco o foco da pandemia, né, nós fizemos essa nostalgia para vocês. Vários atletas aí tiveram oportunidade de pegar sua foto, republicar, né, recordar esses momentos memoráveis, né? Eu até brinco com alguns atletas aí e atletas que naquela época, né, tudo magrinho, elas colocam, olha aqui a minha barriga de hoje, olha aqui a de antes. Então tiveram até brincadeiras aí, alguns grupos que me mandaram, né? Então isso é muito bacana. Algumas atletas e também, tanto feminino quanto masculino, se emocionaram, né, com alguns vídeos que mandaram pra gente, né? Alguns não tive tempo de receber todos os vídeos, inclusive hoje recebi mais 3.
Então o momento nostálgico ele vai permanecer, né? A gente vai permanecer aí, a cada 2 dias a gente vai estar postando um vídeo de ex-atleta ou ex-diretor do clube. A gente quer estar bem, já falamos aqui da situação do Ministério Público, da Associação dos Clubes, que a gente vai estar futuramente criando, né? E também agradecer aos nossos patrocinadores, que durante esses 3 anos, independente, eles estão sempre conosco, né? Estão sempre nos ajudando, que é o Outeiro Pescados, que é o Experimenta Lanche, que é o Bar de Miranda Advocacia, e a Isis Saré Escritório Contábil. Não esquecendo que pela primeira vez o Independente conseguiu, né, em 2019, apoio, né, um apoio para que a gente pudesse disputar o campeonato Sub-15 e Sub-17 da Secretaria de Esporte e Lazer no município de Belém, e para que a gente pudesse disputar o campeonato paraense Sub-20 do governo do estado através da Secretaria de Esporte e Lazer. Tá? Então, finalizando, a gente, além dessa campanha que nós fizemos aí, das fotos, da nostalgia, com reportagem, imagens e esse breve histórico que nós passamos para vocês, a gente queria trazer, colocar na verdade alguns troféus, mas não tem como, porque são muitos troféus que a gente tem, né, no acervo do clube, troféus, certificados de participações, medalhas, enfim, então não tem como, né, mas o que vale são esses arquivos, o que a gente está colocando para vocês aqui, para vocês, né, voltarem no tempo um pouquinho. Né, e também fizemos uma campanha, não pode, na verdade, não pôde chegar a todos os atletas, né, mas distribuímos aí cestas básicas, né, com álcool em gel e máscara para atletas e comissão técnica da equipe. Então, fica aqui nosso muito obrigado, viu? E até a próxima live. E cuide-se, né? Fique em casa, evite sair. Agora, se sair, a gente precisa também trabalhar, precisa, né, sobreviver, precisa gerar a nossa economia, né? Enfim, use máscara, saia com seu álcool em gel no bolso, o máximo de cuidado, que se Deus quiser, logo, logo tudo passa e o futebol retorna às suas atividades e à nossa vida também. Um abraço. Um abraço. Irmão, diga aí.